Os elétrons são encontrados na eletrosfera, só que especificamente eles ficam distribuídos naqueles que são conhecidos como níveis ou então camadas. E cada um desses níveis ou camadas apresentam aí os subníveis de energia. Quando a gente quer saber, por exemplo, a ordem energética dos elétrons nos subníveis, a gente faz a configuração ou então também chamada de distribuição eletrônica. Vamos dar uma olhadinha numa questão da Estadual do Ceará, agora de 2024, que cobrou justamente esse assunto. Eu sou o Igor, professor de Química, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E lembre sempre de deixar aquele like. Bora para a questão? A questão 50 da Estadual do Ceará de 2024 diz que efetuou-se a configuração eletrônica em seu estado fundamental de um determinado elemento químico, cujos dados foram: primeiro nível está completo, segundo nível e também o terceiro nível completos, quarto nível encontra-se com 18 elétrons, o quinto com 6 elétrons. Assim, é correto afirmar que esse elemento químico é o... Bom, turminha, quando ele fala aqui no estado fundamental, é sempre interessante notar que ele está falando do estado de mais baixa energia possível, né? Esse estado fundamental pode ser para átomo, pode ser para íons, pode ser molécula, mas aqui, nesse contexto, ele está falando especificamente que ele utilizou um átomo, né? Ou seja, toda vez que nós temos aí o termo átomo, nós sabemos que nós estamos diante de uma espécie que é dita neutra ou eletricamente neutra, né? Sendo assim, um átomo neutro significa dizer que nós temos o número de prótons exatamente igual ao número de elétrons. Mas por que a gente tem que saber isso? Se nós vamos observar a quantidade de elétrons em cada um dos níveis, a gente tem que então, depois, pelas alternativas, reconhecer quem é o átomo desse elemento químico. E o reconhecimento é sempre dado pelo número atômico, que é o número de prótons. Então entenda, se nós tivéssemos aí um íon, um cátion, um ânion, o número de elétrons seria diferente do número de prótons. Mas como nesse caso nós temos aí um átomo, né? Ele está no seu estado fundamental, então nós sabemos que o número de elétrons que a gente vai somar aqui, especificamente, dará o número de prótons e a identificação desse elemento. Só que tem um problema. Muitas vezes, os alunos querem fazer o somatório direto do número de elétrons por nível aqui. E não dá muito certo fazer isso, não. O mais correto mesmo é fazer a configuração eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling e aí, então, somar esses elétrons. Mas como é que faz o diagrama de Linus-Pauling? Olha só, a gente começa assim. Nós sabemos que a eletrosfera tem níveis e tem também as camadas. Cada nível e cada camada comporta um número máximo de elétrons. Mas como é que isso funciona? Ó, nós temos 7 níveis ao total na eletrosfera. Então, quarto, quinto, sexto ou sétimo nível, né? A cada nível nós temos uma camada associada. Primeiro nível, camada K, segundo nível, camada L, terceiro nível, camada M, N, O, P e Q. Então, para cada nível, cada camada, o número máximo de elétron. Primeiro nível são 2 elétrons no máximo. Segundo nível são 8 elétrons no máximo. Esse 8 ficou pequenininho aqui, 8 elétrons no máximo. Aí nós temos 18 elétrons no terceiro nível. No quarto e no quinto são 32 elétrons ao total. Aqui nós temos, então, no sexto nível, 18 elétrons e, finalmente, no último nível, aqui, 8 elétrons. Nossa, se o 8 ficou aqui pequenininho, esse daqui ficou gigantesco. Bom, a cada um desses níveis, nós temos os subníveis de energia, que são 4 subníveis, né? Subnível do tipo S, P, D e também o subnível F. Cada um desses subníveis comporta também o número máximo de elétron. 2, aqui nós temos 6 para o P, D10 e o F aqui, finalmente, 14. A cada um desses níveis, então, a gente vai associando subníveis. Olha, isso se faz através do número de elétrons. Como aqui no primeiro nível cabe no máximo 2 elétrons, então somente o subnível S pode ser associado. Com 8 elétrons vai o S e vai o P. Com 18 elétrons vai S, P e vai também o D. Com 32 elétrons, S, P, D e também o F. Com 32 a gente repete aqui, S, P, D e F. E então 18, S, P, D. Finalmente 8 elétrons, S, P. Bem rapidinho, né? Número máximo de elétrons, ó, 2 elétrons do máximo no subnível S, tá aqui. No P são 6 elétrons, então P6 está aqui. No D cabe no máximo 10, então, e no F, finalmente, nós temos 14 elétrons. Né? Deixa eu completar aqui, então, com os números de níveis. Ó, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos, começando do segundo, terceiro, quarto,
quinto, sexto e sétimo, aqui 3, 4, 5 e 6, finalmente 4 e 5. E para fazer a utilização correta, né, o Linus Pauling fala para a gente traçar diagonais, as diagonais de Pauling. E através disso a gente vai fazendo a configuração eletrônica, observando aí quantos elétrons eles vão ter nos subníveis de energia. Tudo bem? Então perceba, ó, ele é bem rapidinho de montar o diagrama de Linus Pauling. E nesse caso, como são muitos elétrons, pelas alternativas dá para ver, né? Ó, 50, 51, é interessante montar o diagrama, a não ser que você tenha uma ótima memória, eu não duvido que não, né? E você consiga fazer aí direto a configuração eletrônica. Mas olha só, então vamos fazer a configuração e vamos ver quais são os níveis aqui, né? A gente começa sempre aqui, ó, dessa parte, e a gente vai verificar então quantos elétrons tem nesse átomo no seu estado fundamental. Então bora, ó, a gente vai começar aqui, 1s2, significa dizer que nós já estamos no primeiro nível. E no primeiro nível, camada K, cabe no máximo 2 elétrons. Então já tem 2 elétrons mesmo. Aí nós vamos do 1s2 para 2s2. O segundo nível, nesse caso aqui, ele falou também encontra-se completo, né? Então, mas cuidado, ó. O segundo nível vai 2s2 até o 2p6. Então, a gente tem que completar aqui 2p6. Então, na verdade, ó, o segundo nível, todo ele é a nossa camada L. E cabe ó, um total de 8 elétrons. Então, tem que pegar 2s2 e 2p6. Então, camada L está completa com seus 8 elétrons. Tudo bem? Aí nós vamos para o terceiro nível, que também está completo. O terceiro nível, então, ó, vamos na sequência aqui. Vai ser 3s2, 3p6, só que eu estou lendo a sequência. Vai pintar um 4s2 no meio do caminho, ó, 4s2, né? E depois, então, do 4s2 está aqui, a gente vai aqui para o lado e vamos para o 3d10. Então, perceba, para a gente pegar o terceiro nível completo, como ele falou, ó, o terceiro nível é a camada M. E a camada M, para estar completa, tem que ter 18 elétrons, o que significa dizer que tem 3s2, 3p6 e também o 3d10. Só que quando a gente vai seguindo as diagonais, pinta o 4 aqui no meio do caminho. Não tem problema. Só lembrar, vou até destacar de outra cor, ó, que o terceiro nível, 3s, 3p e o 3d. Então, todo mundo aqui é do terceiro nível, que é chamado, então, nesse caso especificamente, de camada M. E ele está com os seus 18 elétrons. Tudo bem? Então, o terceiro nível, o quarto nível está com 18. Mas quem que é o quarto nível? Ó, o quarto nível está aqui, é a nossa camada N, que tem 32 elétrons. Ele falou que só tem 18. Então, vamos com calma no diagrama aqui, ó. Então, a gente está aqui, paramos no 3D10, né? Vamos na sequência. 3D10, vem 4P6. Então, nós já temos o 4S2, já temos o 4P6, que dá um total de 8 elétrons, mas ele falou que está com 18, né? Então, 4P6, vai entrar um intruso aqui no meio do caminho, ó, o 5S2, para depois a gente voltar para o 4D, né? Só que eu preciso ter um total de 18 elétrons. Então, já tenho 2 aqui, já tenho 6, 8, então 10. Fechou, né? Então, o nosso quarto nível está com um total de 18 elétrons, segundo ele. Então, 4s2, 4p6, 4d10, total aí de 18. E o quinto nível entrou aqui, ó. O quinto nível é a nossa camada O. Então, nesse caso, ó, o quinto nível, camada O, ele falou que tem 6 elétrons. Então, paramos em 4D10 e aí vamos chegar na sequência ó, em 5P. Só cuidado agora, ó. Ele vai para 5P, certo? Só que ele tem que ter um total de 6 elétrons. O nosso quinto nível já está aqui, ó, né? Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais fácil. O quinto nível está em 5S2 e para ter então um total de 6 elétrons, só está faltando nesse caso mais 4. Então 5P4, beleza? Ó, então nessa parte em verdinho é o nosso quinto nível com um total de aí 6 elétrons. Ufa, grande nessa configuração, tive até que baixar o zoom aqui. Agora sim a gente pode contar os elétrons, ó. 2, com mais 2, 4, com mais aí 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 52. Agora sim. Então, significa dizer que esse átomo, nessa configuração total aqui, tem um total aí de 52 elétrons. Sendo assim, como ele é um átomo, uma espécie neutra, ele tem número atômico equivalente a 52. Se ele tem número atômico 52, então ótimo, nós chegamos na alternativa letra aqui, C, de telúrio, um elemento que pertence à família 6A, os calcogênios. Beleza?
É muito importante nesse tipo de exercício a gente não seguir direto o número de elétrons por níveis. Mesmo que ele tenha colocado o nível 1 completo, o segundo nível, o terceiro, todo mundo completinho, muito bem. O importante é a gente olhar o diagrama de Linus-Pauling e verificar que os níveis têm aqueles valores que o exercício indicou. Porque no diagrama de Linus-Pauling nós temos as diagonais. E nessas diagonais a gente percebe que existem inversões de energia no subnível. Então o 4 entrou no meio do 3, né? O 5 entrou no meio do 4, e isso acaba confundindo. Então por isso que a gente sempre faz a configuração não por nível, e sim aí seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Bom, comenta aí se você acha essa questão fácil, média, difícil. Eu achei uma questão bem aí, né, complicadinha. Tem que ter essa sacada. E claro, lembre-se sempre de deixar aquele like. Ó, vou resolver mais questões da Estadual do Ceará. Até mais. Tchau.